Este é um convite para a mentoria de incorporação em casa. É uma mentoria coletiva que consiste de 5 encontros online e um 6º encontro presencial para que eu possa passar a minha expertise, o meu saber sobre como lidar com o fenômeno mediúnico da incorporação, o transe de incorporação. Em ciências da religião também se usa o termo transe de possessão, que é esse fenômeno que acabou sendo identificado como uma característica mediúnica para as religiões mediúnicas, né? Como a Umbanda é uma religião mediúnica, onde a incorporação entra como prática ostensiva. É a base da religião e da espiritualidade umbanda, é a incorporação, que também acontece no candomblé, que também acontece na encantaria, que também acontece na jurema, né? Então a jurema acontece muito no Pernambuco, o tambor de mina e encantaria no Maranhão, tem a pagelança também, que acontece mais para a região de Manaus ali. Então há diversas outras tradições, e tradições como, por exemplo, o ritual de Maria Leonça na Venezuela, também tem incorporação. A religião voodoo no Haiti tem incorporação. A religião Obéa no Caribe tem incorporação. A incorporação não é um fenômeno restrito à religião Umbanda, portanto não é algo restrito à estrutura doutrinária de Umbanda, com os seus dogmas, com os seus preconceitos, com as suas crenças limitantes e principalmente com a ideia de que a incorporação deve acontecer apenas dentro do terreiro. Então esse é um conceito muito forte na religião Umbanda, que é uma religião de muita demanda, de muito trabalho, de muita magia, e de muito medo e de muita insegurança com relação aos espíritos. Esse medo, essa insegurança é uma herança do espiritismo. O espiritismo cria um clima de muito terror, de muito medo de obsessores. O espiritismo, que surge na França em torno de 1853, com Hippolyte Léon Denisard Rivail, com o pseudônimo de Allan Kardec, ele cria o espiritismo, que é uma releitura católica à luz dos espíritos, porque ele começa com o livro dos espíritos, depois o livro dos médiuns, e aí vem Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese. E aí o que era pecado agora é karma, o demônio agora é o obsessor, e o inferno é trevas. Então o espírito ele continua tendo muito medo do inferno, agora que são as trevas, continua tendo muito medo de um diabo que possa perturbar ele, mas agora ele chama isso de obsessores. E a Umbanda herda esse medo de obsessor, de quiumba, de egum, de incorporar em casa e acontecer uma desgraça. Então o objetivo do primeiro encontro online é acabar com o medo, porque esse medo é fruto de crenças limitantes. O medo de incorporar um obsessor, de incorporar um egum, um quiumba, o medo de incorporar e não desincorporar mais. Então esse medo de incorporar em casa é assunto do nosso primeiro encontro, que é o encontro do dia 26/11. Nosso primeiro encontro online será esse, e para a gente entender do que é que a gente tem que ter medo, né? Temos medo das trevas, do inferno, do diabo, do obsessor, do egum, de magia negativa, de incorporar alguma coisa ruim, e como é que eu me protejo, qual é a minha segurança. Então esse é o primeiro assunto, né? Principalmente para pessoas que já incorporam, já sabem que tem mediunidade de incorporação, mas não tem segurança de incorporar em casa. Então como é que a gente vai tornar esse ambiente saudável para a incorporação?
E aí no nosso segundo encontro, que é do dia 17/12, né? Então o primeiro encontro dia 26 de novembro, o segundo encontro dia 17 de dezembro, é a pergunta que não quer calar. Por que algumas pessoas têm uma incorporação saudável, que a incorporação acontece muito saudável, muito tranquila, é positiva, as entidades incorporam, trazem mensagens positivas e a maneira de incorporar é tranquila, é suave. E por que algumas pessoas incorporam e tem um desgaste enorme, e cansaço, e estresse, e nervoso, e incorpora coisa ruim também, fica incorporando coisa ruim, e só obsessor, todo mundo... Tem uma fala, tem um documentário chamado Santo Forte, então eu recomendo que assista esse documentário no YouTube antes da segunda aula, chama-se Santo Forte, do saudoso Eduardo Coutinho, um dos maiores documentaristas. Ele faz um documentário em uma comunidade do Rio de Janeiro, na década de 80, 90, e ele entrevista pessoas que incorporam. E lá tem a Carla, e a Carla diz, pô, todo mundo vai pro terreiro e incorpora tudo bonitinho. Eu não, quando eu vou, eu incorporo e sai tudo bagunçado, meu sapato voa, uma coisa pra cá, outra pra lá, e eu voo também, eu me machuco. Por quê? Algumas pessoas têm incorporação saudável e outras não, e como é que a gente pode lidar com isso, né? Para que a nossa seja uma incorporação saudável. Então eu tenho isso para oferecer. Essa é uma das principais razões de abrir essa mentoria, porque eu consigo colocar você nesse lugar de não ter mais medo da incorporação, de entender por onde fazer, de ter uma incorporação saudável. E em janeiro, no dia 21 de janeiro, o conteúdo é criando o ambiente. Então, como é que eu crio o ambiente, como é que eu estruturo o local, né? Na minha casa mesmo, pode ser num quarto, numa sala, mas como eu crio o ambiente saudável, né, protegido e seguro para incorporar. E como é que firma uma tronqueira, um altar, um anjo da guarda, à esquerda, como é que eu crio uma segurança nesse ambiente, é o assunto de janeiro, que aí é o nosso terceiro encontro. Em fevereiro, o nosso quarto encontro, dia 25 de fevereiro, é criando relacionamento de maior intimidade com a sua família espiritual. Então, entidades, guias, mentores, né, que incorporam em você, essas entidades são sua família. Então, quando a gente traz para casa, a gente está saindo daquele ambiente de trabalho, né? Porque o terreiro é praticamente um chão de fábrica, né? A Umbanda, ela foi construída, a sua doutrina, o seu imaginário, a maneira, a verbalização, a maneira de verbalizar a Umbanda, de falar Umbanda, de pensar Umbanda, assim como o Espiritismo, aconteceu na era industrial. Então tem aquela ideia de incorporar espíritos para trabalhar e para fazer a caridade, que esse é o seu trabalho, para você ganhar bônus hora lá no astral, para você ganhar uma terra lá no céu, na Aruanda. E não é isso, né? Então, criar uma intimidade, entender que não são entidades que vêm para trabalhar, é tua família. Então, aqui a incorporação é ferramenta de abertura das portas de percepção para ir ao encontro de quem te ama. Isso é um ponto alto do que eu tenho para ensinar. Quando você vai ao encontro de quem te ama, por meio da incorporação como ferramenta, você transborda amor. Caboclo, cabocla, preto velho, preta velha, criança, Exu, pombagira, baiano, baiana, boiadeiro, boiadeira, marinheiro, marinheira, entidades do Oriente, quem for da sua família que incorpora, transborda amor. Então você não faz caridade, você transborda amor em generosidade, em delicadeza, nessa amorosidade, e isso faz de você uma pessoa melhor. Você transborda amor por todos os dias da sua vida. Então, muito mais que incorporar e atender 10 consulentes, é você transbordar amor na sua vida por todas as pessoas que passam na sua vida. E se você entender que a partir desse lugar de amorosidade e intimidade com a sua família, você vai atender, né? Vai receber um parente, um amigo, alguém, ou quer criar um momento
para que a sua família, incorporada em você, transborde amor para um grupo de pessoas, isso também é possível. Mas primeiro vem o criar um relacionamento de maior intimidade, que é o assunto do dia 25 de fevereiro, que é o 4º encontro. Então, eu posso ensinar isso porque eu tenho isso. Eu tenho uma relação de muita intimidade com a Maria Preta, que é uma pombagira, e ela é uma mestra, e ela é uma baiana, e ela é tudo, essa Maria Preta, porque ela é uma encantada. Então ela extrapola o conceito de entidade e linha de trabalho na Umbanda. E também com o Sultão, que é um Exu que se manifesta como Exu na Umbanda, mas que é alguém, é um parente meu, da minha família, que extrapola o conceito do arquétipo. E temos uma relação de intimidade. Então eu, Sultão, Maria Preta. Eu tenho menos intimidade com o seu Pena Branca e recebo muito Juvenal, que é a minha criança, o Severino, que é um boiadeiro. Então há aqueles na família que se tornam mentores de vida pra gente. Então ter uma relação de intimidade com eles torna a gente pessoas muito melhores, muda a nossa vida. Então essa é a nossa proposta. E aí o 5º encontro online é sobre a espiritualidade visceral. No dia 25 de março eu vou falar sobre a incorporação enquanto um fenômeno de espiritualidade visceral. E trazer isso como um transe xamânico, a incorporação, o fenômeno de incorporação, né? Que a gente chama de mediunidade. Isso é uma tecnologia da alma, uma tecnologia do espírito, é um fenômeno xamânico. Isso existe desde que o Homo sapiens surge, ele começa a enterrar os seus mortos. O Homo sapiens, ele é um homo espiritual, né? Então ele tem um sentido de transcendência que permite sair do corpo para outras realidades, fazer viagens internas e receber outras consciências no seu corpo. Isso é a incorporação, que é também um fenômeno xamânico anterior a todas as religiões que a gente conhece hoje. Então o que a gente chama de incorporação é algo muito maior do que qualquer religião, muito maior que a Umbanda, muito maior do que o ambiente de terreiro, muito maior do que as paredes de terreiro. Por isso não cabe segurar a incorporação, o fenômeno da incorporação, como algo exclusivo que deve acontecer dentro de certa religião, especificamente dentro de um terreiro, de um templo. Não cabe. A incorporação é um fenômeno antropológico, ancestral, milenar, antiquíssimo, e é a partir desse lugar que a gente abre as portas da percepção para se comunicar com uma família de alma. E aí no dia 29/4 a gente vai ter um encontro presencial aqui. Aí o encontro presencial está aberto para a gente ter experiências de acolhimento no meu estúdio, que é esse lugar aqui, onde a gente vai ter experiências de acolhimento e também experiências de transcendência, experiências xamânicas, né? E incorporação desse lugar especial de um acolhimento muito único, muito maravilhoso, dentro da minha guiança, me tendo a mim, Alexandre Comino, né? Eu sou formado em ciências da religião. Eu vim de uma família que desde criança até os 21 anos eu fui espírita praticante. Depois dos 21 até essa pandemia eu fui um dos umbandistas mais praticantes e mais ativos, uma das lideranças de Umbanda mais ativas de todo o Brasil. Eu preparei milhares e milhares de médiums para a mediunidade de incorporação. Eu criei um colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca, onde eu preparei centenas de médiuns para o sacerdócio de Umbanda e milhares de médiuns para a incorporação de Umbanda. Atendi milhares e milhares de pessoas em sessão de Umbanda. Por 25 anos eu estive à frente de terreiro, com terreiro aberto. Na última sessão de terreiro, com um grupo de algo em torno de 150 médiuns, atendi 600 consulentes. Então imagina isso por 25 anos, né? Então eu trago essa expertise para que você se sinta segura, tendo alguém para te orientar nessa mentoria de incorporação em casa, incorporação no lar, e saber o que mais é possível, como pode melhorar, por que incorporar em casa, né? Porque isso faz de você uma pessoa melhor, porque te coloca em contato com uma família de alma,
e porque junto dessa família você consegue mais na vida. A gente encontra muita amorosidade, generosidade, delicadeza, gentileza e transbordar amor. É isso, então esse é o meu convite para você vir fazer parte dessa mentoria de incorporação, porque isso vai mudar a sua vida para muito melhor. E vai abrir um campo de relacionamento com a sua espiritualidade que não está limitado aos dogmas, às crenças limitantes, nem da Umbanda, nem de nenhuma religião. Então é trazer a incorporação de uma forma além, fora da caixa, de rótulo, além de qualquer jaula, de qualquer estigma, de qualquer processo que possa te limitar, te conter, dentro de um ambiente maravilhoso que é o ambiente da sua intimidade, do seu amor. Gratidão, axé, saravá, arro. Eu sou Alexandre Comino, o seu mentor de incorporação em casa, no lar. Gratidão.